O nosso assunto de hoje é prosperidade. Olá, minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso 36º vídeo dessa nossa série de 40. Estamos caminhando para o final, são as últimas mensagens, devido à nossa correria de sempre, umas dificuldades para gravar essas últimas aulas, não é? A gente pode chamar de aulas, mas estamos a caminho e hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Eu não tenho dúvidas de que todo ser humano deseja ter mais, realizar mais e alcançar mais. E também não tenho dúvidas de que a grande maioria das pessoas confunde prosperidade com riquezas financeiras, muito dinheiro no bolso, carros, casas e assim por diante. Ao mesmo tempo em que não se está errado ao conectar prosperidade a essas coisas, nós precisamos ter um entendimento mais amplo. E olha só o que a Bíblia diz na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas essas coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Você possivelmente não conheça ninguém que esteja acomodado no sentido de não querer mais. Até existem pessoas acomodadas que querem mais, mas você sabe que o princípio não vai funcionar. Porque querer mais também significa se posicionar para mais. É muito comum nós encontrarmos pessoas que desejam ter mais, fazer mais, alcançar mais, mas elas estão simplesmente acomodadas onde estão. E a gente sabe que este não é o caminho. Então, querer mais dinheiro, querer uma casa boa, poder viajar, ter carros e até mesmo ir além, desejar luxo, pompa, não tem nada de errado desde que você esteja dentro dos princípios. Se tudo seja feito com a devida decência, se não existe mal sendo aplicado na vida de outro, desde que tudo seja lícito, até aí tudo bem. Mas a questão é quando nós buscamos a prosperidade na perspectiva de só ter mais, sem termos o cuidado com o nosso íntimo, com a nossa alma. Prosperidade financeira, física e material, ela não existe sozinha, ela precisa ser acompanhada de um bem-estar mental e emocional para que ela de fato seja prosperidade. O apóstolo João, então, aqui nessa carta, ele escreve ao seu destinatário, Gaio, desejando que ele tenha boa saúde, assim como a alma dele vai bem. Ou seja, a alma deve ir bem em primeiro lugar para que todas as demais coisas estejam no seu devido lugar. Então, em primeiro lugar, se você deseja prosperidade, você precisa cuidar da sua alma. Você precisa se certificar de que a sua mente, seu coração estejam devidamente equilibrados, porque você pode ter coisas, mas se a sua alma não vai bem, as coisas têm você. Você pode estar controlando situações externamente enquanto está descontrolado internamente. Então eu me pergunto, qual é o valor de se ter bens e recursos, sendo que você não tem domínio próprio, sendo que você não pode determinar os seus próprios limites e se ater a ele? Então nós precisamos ter essa conversa sobre prosperidade, porque todos queremos prosperar, mas nós precisamos fazer com que essa prosperidade se consolide de dentro para fora. Então, não permita que essa ideia de ter bens e recursos mais do que outras pessoas te prenda de uma tal forma nesse desejo e nesse impulso que você deseje viver uma vida de esbanjando aquelas coisas que você conquistou a ponto de fazer qualquer coisa para ter mais. Mas também é necessário equilíbrio, você não pode viver uma vida acomodada e desejar que o mais aconteça. Então, esses dias nós estávamos numa conferência e eu estava falando justamente sobre isso. Se eu quero mais zeros na minha conta, se eu quero que os números sejam maiores na minha vida, seja em relação a amigos, dinheiro ou bens, eu preciso me certificar de crescer primeiramente internamente. Porque dificilmente nós vamos sustentar as coisas para as quais nós não fomos preparados. Você possivelmente
Já ouviu falar de pessoas que ganharam grandes fortunas através da loteria ou grandes fortunas através dos Big Brothers da vida ou programas semelhantes? E o que nós vemos? Pessoas que dentro de um prazo de 2, 3 anos, elas perderam tudo que elas tinham, porque elas não foram construídas para sustentar aquilo que repentinamente chegou. Nada do que chega repentino ou nada do que acontece repentino na minha vida pode se sustentar se eu não tiver passado por um processo prévio de preparo e de capacitação para lidar com aquilo que até hoje eu não conquistei. Então você pode dizer que tem dinheiro suficiente e o seu filho de 15 anos te pede um carro e você dá o carro para o seu filho. Quais são as consequências de dar o carro para o seu filho de 15 anos? Ele pode saber dirigir, mas ele não está apto ou legalmente pronto para dirigir. Logo, você tem uma prosperidade mentirosa. Ele pode dirigir um carrão, mas você perguntar onde está a sua CNH, eu não tenho. Logo, eu sou um motorista ilegítimo e essa minha prosperidade é limitada. Então, a minha pergunta para você é: o quão longe você deseja chegar com aquilo que você deseja obter? Você sabe que isso vai precisar ser primeiramente fundamentado para que você tenha longevidade ao desfrutar daquilo que vai chegar. É como estar enraizado. Nessa conferência, meu amigo compartilhou comigo que estava pregando sobre justamente o processo de estar enraizado. Quanto mais profundas as suas raízes, mais você pode crescer externamente. Então a gente pode celebrar uma árvore próspera, grande, frondosa, cheia de folhas e que produz seu fruto na estação própria, como a Bíblia diz, mas ela só se sustenta por conta de raízes profundas. Então não existe prosperidade externa que se sustente sem capacitação, treinamento e processo interno. A sua resiliência, a sua capacidade de suportar os ventos fortes, ela só vai existir se você estiver devidamente enraizado. Então a prosperidade que você quer não se traduz unicamente por números, mas ela exige preparo, capacidade emocional de lidar com as situações difíceis. Se nós tivermos que traduzir prosperidade por dinheiro única e exclusivamente, nós vamos entender que existem dois escravos do dinheiro. Quem são? Aqueles que têm muito dinheiro e precisam lutar todos os dias para não perdê-lo, e aquelas pessoas que não têm dinheiro algum que precisam lutar todos os dias para conquistar algum. Logo, as duas pessoas buscam exclusivamente isso, mas elas não conseguem garantir equilíbrio emocional, disposição para servir e a capacidade de lidar com riquezas como servo deles, servo dos seus propósitos. Pelo contrário, elas se tornam escravas do seu dinheiro. Eu costumo dizer que quando Deus criou todas as coisas, ele vem numa ordem, e a última coisa que ele cria é o homem. E ele então dá ao homem autonomia e autoridade para gerir tudo que ele criou. Logo eu entendo que Deus é maior do que o homem, que é maior do que as coisas. Quando você inverte o papel e faz as coisas serem maior do que os homens, você torna Deus errado, você tira ele do seu devido lugar, porque agora Deus para você são as suas riquezas. Então tudo volta ao caos quando as coisas estão fora do devido lugar. Então eu preciso me ater ao fato de que a minha prosperidade é conseguir identificar cada coisa e colocar cada uma dessas coisas no seu devido lugar. Então a prosperidade, como João escreve aqui, olha, amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, engloba de fato tudo. Você conhece alguém que tem muito dinheiro, mas o casamento está falido? Logo, a prosperidade não é real. Você conhece alguém que tem um ótimo casamento, mas não consegue organizar as finanças? Prosperidade não chegou. Então, o que nós precisamos? Nos ater à importância de dar atenção a cada uma dessas áreas da nossa vida que, somadas, nos colocam numa posição de prosperar. Então, eu preciso cuidar bem dos meus relacionamentos. E começa pela minha casa, minha relação com o meu cônjuge, cuidar dos meus filhos, uma comunicação clara. Eu preciso cuidar da minha saúde, especialmente a minha saúde mental. Se eu não cuidar da minha mente, se eu expor a minha mente a qualquer coisa que tem poder
de me impedir de avançar, de estar saudável e sadio nos meus processos internos, eu terei dificuldade para prosperar. E também vou precisar cuidar dos números. O que significa isso? Para eu prosperar, eu preciso entender qual é o meu orçamento, quanto entra, quanto sai, tomar as decisões com cautela e assim por diante. É um todo. E para nós que servimos a Deus, não há prosperidade sem Deus. Se Deus estiver no seu devido lugar, se eu tiver um relacionamento com Deus sadio, se eu buscar ao Senhor, se eu colocar Ele à frente de tudo, como o autor de Provérbios, né, nos instrui, que nós de fato reconheçamos em todos os nossos caminhos e Ele vai endireitar as nossas veredas. Nós precisamos de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos de pessoas que sejam bem cuidadas no nosso ambiente, nas nossas relações interpessoais, e nós precisamos entender o lugar dos recursos em seu devido lugar. Logo, uma vez que eu consigo fazer isso, os valores ou os recursos que eu tenho no banco podem não me definir como rico, mas me determina como próspero. Logo, muita gente com zeros e zeros na conta pode ser rica, mas não necessariamente próspera. Ela pode ter muito dinheiro, mas lhe falta saúde. Então eu preciso colocar em perspectiva o que é fundamental para eu avançar na minha prosperidade. Talvez o dinheiro que você tanto deseja não está na conta ainda, mas você tem a mente brilhante, você tem um corpo sadio e relacionamentos que sustentam o teu propósito e a sua caminhada diária. Logo, os zeros na sua conta não chegaram, mas você está no caminho certo. Portanto, a prosperidade precisa ser vista, percebida numa perspectiva holística, do todo. Você não pode olhar só uma parte. Seria lindo se todos nós pudéssemos exclusivamente definir prosperidade como uma única coisa, mas a prosperidade exige mais, exige uma mente equilibrada, um espírito equilibrado, a capacidade de lidar com recursos tanto humanos quanto materiais de forma adequada. Então eu vou colocar em uma perspectiva minha, pessoal, que eu coloquei no livro Guiado por Deus. E eu determino ou defino prosperidade dessa forma, que prosperidade é a manutenção do que eu já tenho, o contentamento pelo que está disponível e a consciência de que eu preciso viver por princípios. Então, se eu fizer isso, manter o que eu tenho, estar contente com aquilo que me está disponível e a consciência que eu vou viver por princípios, eu então serei posicionado para gerir mais. Então, qualquer pessoa que deseja ser próspera, ela precisa entender que essa tal prosperidade não se resume no que ela aparenta ser, no que ela aparenta ter, ou mesmo nos níveis que ela subiu nos últimos anos. Ela vai precisar entender que a prosperidade é a manutenção dos seus relacionamentos, do guardar o seu coração e não esbanjar seus recursos, quer sejam econômicos, relacionais e mesmo espirituais. Então, eu preciso e você precisa servir a Deus com alegria. O melhor que eu puder fazer com os meus dons e talentos e guardar o meu coração. Porque se a minha alma estiver com saúde, eu vou poder conquistar tudo o que eu quiser conquistar e ainda terei Deus como centro da minha vida. O que então vai me ajudar a ter uma prosperidade perene, constante, independentemente de quantos reais eu tenho na minha conta. Então a minha oração é que o Senhor te abençoe, te guarde e te prospere em todas as coisas, na medida em que você decide viver para Ele, com uma mente e um coração saudável, entendendo que as coisas foram feitas para você e você foi feito para Deus. Se essas coisas estiverem no seu devido lugar, tudo vai terminar bem. Deus te abençoe e até amanhã.